Ei. Ei. Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Cara, eu não sei como eu posso caracterizar esse vídeo. Eu falo pros caras assim, de vez em quando eu vou falar pra você que até me emociono com alguns carros que eu venho gravando. Primeiramente, a gente tá em Santos, a cidade que recebe a gente muito bem. A gente está num evento que a galera da Acta Motors está fazendo aqui, que é uma concessionária de carros que ela tem a bandeira Citroën e Peugeot. E aí a gente encontrou esse cara aqui que a gente está a fim de bater um papo, já tem uma cara, que é o Odil. Obrigado, primeiramente, por receber a gente aqui e tirar esse tempinho para bater um papo e mostrar a sua caranga, que é uma das carangas... Eu não vou falar que ela é icônica pelo modelo do carro, mas ela é icônica pelo que ela representou na história do Brasil, né? Se a gente pode falar assim. Com certeza, Marco. Eu que agradeço essa oportunidade. Você desenvolve um trabalho muito legal. Obrigado, a gente gosta. Mexe com a nossa paixão, né? Não é a nossa atividade principal, mas a nossa paixão, é o que nos move, né? Exatamente. E você desempenha um papel muito legal, a gente acompanha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, a gente fica muito feliz. Na verdade é isso, o nosso papel é desempenhar literalmente um trabalho que possa deixar um legado pra galera, né? Porque o carro antigo é a minha paixão, sempre foi minha paixão do meu pai, e foi passando. E a nossa ideia é poder deixar esse legado e fazer com que as pessoas que estão entrando no canal, que estão assistindo esse vídeo, também possam ficar, quem não gosta de carro, poder curtir essa lifestyle, né? Porque quase ninguém entende. Sim. Né? E quem curte, continuar perpetuando isso e poder curtir mais ainda. E a história desse cara, não só a história desse carro, mas a história do carro dele é uma história que marcou muito uma época, velho. Tanto a minha, eu tenho 43, o Odil tem 22, mais ou menos. A mais, né? E ele tem um carro, cara, esse carro, antes que a gente fala qual é você que caracterizou ele dessa forma ou você já pegou ele pronto? Não, foi caracterizado. Eu fui atrás de um carro exatamente como era usado pela companhia, né? Muito legal. É um carro que eles têm uma cor original da Volkswagen, então era um carro difícil porque essa cor só saiu em 75. Tá. Demorei um tempinho para achei ele nos frangalhos e aí começou do zero, né, o projeto, fazer o carro todo. Cara, o Odil tem um Fusca que a gente pode falar, uma das companhias que tiveram abertas e que prestaram alguns serviços aqui para telefonia no Brasil, né? Sim. Foi a Telesp. Isso. Né? E pra mim, que tem 42 anos, eu vi muito, como aquela combinha que nós já gravamos aqui, que é aquela famosa Kombi Elma Chips também, que marcou muito a infância da galera. Esse Fusquinha também marcou muito a infância de muitas pessoas como a minha. E a gente sempre saía na rua, se deparava com um profissional em cima de uma escada, pendurado no poste, fazendo um trampo e esse carrinho do lado. Com certeza. Né? Então a gente que tem mais de 40 marcou muito a nossa época. E eu queria, cara, se você pudesse explanar um pouquinho sobre a história desse carro, e por que você tem o carro e como isso entrou na tua vida, bicho? Então, na verdade eu trabalho com instalação e manutenção elétrica. Mas eu trabalhei muito para a companhia na época, fazendo manutenção, né? Em cabines primárias e tudo, que é o nosso forte. E eu tive muito contato com esses carrinhos, né? Esses carrinhos marcaram a época. E o tempo passa, a gente vai ficando velho, vai mudando. Um dia, participando do evento, no mercado de Pulga, eu vi uma miniatura dele. Caramba, cara. Que, inclusive essas miniaturas foram a Planeta de Agostini, se eu não me engano, que fez uma sessão aí, um lançamento só de carros de empresas, né? Veículos de serviço. Exatamente, veículos de serviço. E aí, quando eu comprei essa miniatura, veio a história, falou, caramba, por que eu não monto um carrinho desse? Quando eu comprei não existia nenhum, eu pelo menos não tinha visto nenhum. Eu falei, eu vou atrás disso, eu vou começar a estudar, eu vou começar a ver, eu vou atrás, eu vou começar a montar um verdadeiro diorama, né? Caramba. Um para um, né? Quero montar um desse 1 para 1. E aí foi isso aí, né? Fomos garimpando, fomos montando o carro, estudando, né? É um carro, ele é um carro que tem suas particularidades, né? É um Fusca 1300 Standard. Originalmente todos esses carros eram a gasolina e a companhia, né? Vamos dizer assim, em solidariedade a um projeto do governo, na época do presidente Ernesto Geisel,
lançou o Pro Álcool. Só que era um projeto que não deu muito certo por causa você pegar um motorzinho desse e transformar em álcool, era complicado. Eu imagino. Era muito complicado. Não, e tinha um monte de interesses também, né, cara? Vamos Sim, falar com assim, certeza, né? A gasolina, o petróleo, um negócio que movimenta a economia gigantescamente, coisa que vinha de fora, enfim, tudo, por mais que a gente produz o petróleo que a gente produz ia para fora, mas mesmo assim movimentava muito. Aí você pensa comigo, os caras falam, meu, como é que você me inventa um combustível novo que vai ser mais barato? Não, não vai dar. Eu imagino a dificuldade que era para os caras também. E os cabistas, né, que eram os caras que dirigiam esses carros, né, eles tinham muita dificuldade em partir com o carro de manhã cedo. Então a história realmente era essa, de ter um tubinho de desodorante no bolso com gasolina para poder de manhã cedo ir lá no filtro e jogar lá para poder fazer pegar. Muito legal. Esses carros foram transformados, 1000 carros na época, né? E foi o lançamento... Foram só 1000 unidades? 1000 unidades. Cara, 1000 unidades. Essas 1000 unidades, elas foram destinadas totalmente para essa companhia ou não? As 1000 unidades foram... Os carros já eram da companhia. E o diretor de transporte, que era um engenheiro formado no ITA na época, ele comprou essa briga e transformou esses carros dentro da companhia para álcool. Caramba! Cara. Eles tinham até uma plaqueta ali, termo, número tal, que seria, na verdade, o número da transferência. Foram os primeiros carros a transformar para álcool. Muito legal. E com isso... ficou-se mais conhecido o álcool, né? O combustível álcool. Acho que foi daí a contrapartida para os caras falar, pô, acho que vale a pena agora a gente colocar o álcool na rua para fazer com que todos os consumidores pudessem utilizar esse novo combustível também, né? Sim. Que era uma coisa muito nova. Sim, com certeza, com certeza. E foi uma grande ajuda. Antes que você termine, a gente entre mais a fundo sobre... Deixa eu mostrar o carro para os caras. Que ano que ele é? Ele é um 75. 75? Que cor que é essa? Você sabe me dizer? Sim, esse é o laranja outono. Laranja outono. É, o 75 Standard 1300. Cara, olha isso aqui. O Odil teve o cuidado e o capricho de colocar ou de adquirir todos os acessórios que os caras utilizavam na época que fazia as manutenções na rua, na telefonia. Ou seja, Marcão, o orelhão não era uma coisa, um acessório, mas era o que a companhia tinha na rua também. Para os caras poderem fazer as ligações. Hoje com celular ninguém imaginaria que isso aqui iria morrer, né, velho? Com certeza. E aí os caras utilizavam também, na verdade, os caras faziam a manutenção dos orelhões e manutenção das linhas convencionais que os caras utilizavam. Exatamente. Olha isso aqui. Isso aqui era para acessar a rede subterrânea, né? Aquelas bocas de lobo. Quando abria, colocava para sinalizar para o pessoal não cair e tudo. A escada para o pessoal acessar a rede no poste. Olha aqui, cara. Essa é uma escada original da época. Tá zoando? Original dos caras de trabalho? Puta, que legal. A gente pode ir na plaqueta dela aqui, ó. Olha que legal, meu. É uma escada que foi feita para a companhia, ó. Olha lá, ó. A marca da empresa aqui, né? Escadas Realte. Cara. Pontevedra Realeza, que era escadas, era o top que existia de escadas na época. Escada pesa 4 vezes mais do que uma escadinha normal, né? O cara tirar ela aí de cima é uma malhação. O Chico sofre, o Chico sofre. Ó. O Odil colocou um boneco ali que inclusive tem a roupa. É uma roupa original, Odil? Original do cara que fazia manutenção. Inclusive tem um crachá, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas, cara, uma coisa que marcava muito o carro era a cor do carro. Né? Tinha um número aqui, possivelmente deveria ser o número da frota, né? Tipo, o 7 era o tipo do carro. Então 7, todos os Fusquinhas eram 7. Né? E o 247 era o número do carro lotado naquela seção. Aqui a seção OS01, que está inclusive também no crachá dele, funcionário. Né? E o ordem de serviço, onde o carro ficava lotado, ficava trabalhando, né? Muito legal. E outra, uma coisa que marcava muito esse carro era as coisas pintadas, ou seja, as rodas eram pintadas da cor do carro, os para-choques pintados da cor da logomarca e o pisca pintado da cor do carro também. Inclusive, se vocês puderem olhar, é um Fuscão cara reta, né? Meu, é uma nostalgia tremenda ver uma parada dessa, Odil. Muito. Caramba! E como é que você... Você já falou que você queria ter depois que você viu a miniatura, mas você não pegou ele assim. Não. Como foi isso? Como foi
essa customização, essa transformação, ele é um original de trabalho dos caras ou você fez em cima de um Fusca? Não, porque esses carros de companhia, eles se acabaram, né? Infelizmente a companhia foi privatizada, né? Foi vendida por um grupo espanhol. Tá. E esse grupo não se interessa por uma história brasileira, né? Eles na verdade vieram aqui mais para outra coisa. Então eu parti de um carro que era o que era usado na época, que era um laranja outono 75, 1300 standard. Demais. Né? E aí fomos através de fotos. Eu tenho a foto desse carro saindo, o primeiro saindo, inclusive sendo dirigido pelo engenheiro, diretor de transporte. Que animal. A gente conseguiu fazer esse suporte de escada que um amigo de São Paulo, caprichoso ao extremo, conseguiu fazer ele exatamente do jeito que ele era na época. Legal. É uma réplica fiel mesmo, né? A gente tentou fazer realmente a coisa bem fiel para... aquele negócio, sabe, aquela história do Zé Frizinho, né, cara? Já ouviu falar, né? Você é Zé Frizinho ou não? Você é um cara Zé Frizinho? A gente tem bastante disso. Infelizmente, né, cara? O Odil tava falando pra gente nos bastidores que ele não é proprietário só desse Fusca, você é proprietário de 2 Pumas também, né? Também. Você é um cara fanático por carro antigo já. Sim, tá na veia. Não tá tem na jeito. veia. Tá na veia. E aí, como foi a transformação disso aí? Quanto tempo demorou? Como foi? Demorou para garimpar as peças também? Não, peças não. Peças, o carro é um 75, né? Tem bastante. O Fusquinha tem muita venda de peça ainda, né? Tá. Lógico que não tem em qualquer loja, né? Mas você tem acesso a isso. A gente foi buscar o pneu original, as placas são placas da época, né? A Olha placa ali, amarela. É verdade, cara. Placa amarela da época. Lá atrás também tem uma placa amarela. Muito bom. Que mais? Uma coisa que eu ia te perguntar. A parte do grafismo da logomarca da Telesp, a gente percebe que ela é pintada mesmo. Sim. Né? Sim. Hoje, assim, do jeito que ela tá, eu passo a mão, ela tem um relevo, mas ela não é adesivo, ela é pintada. Não. E você seguiu a risca literalmente como era, a original da fábrica, da empresa era assim? Como foi isso aí? Porque na época não existia vinil, né? Na época 75, verdade, velho. não existia vinil. Caramba. Né? Os carros eram pintados à mão pelos famosos letristas. Letristas, mano. O cara que fazia aquela plaquinha, né? Exatamente. Aqueles caras, a gente estava acostumado mais com o letrista, atrás do caminhão, pintar o número da placa. Verdade. A cidade, né? E verdadeiros artistas, né? E esse realmente é um artista. Eu tenho o vídeo dele pintando o carro. Você manda pra gente, eu vou colocar aqui de fundo enquanto você tá falando, pros caras... Ele pintou tanto o carro quanto o orelhão. Você vê que a tinta, ela até, por ser no pincel, ela tem as suas imperfeições, né, cara? É verdade. Entendeu? Mas era assim, eu lembro que era assim, velho. Sim, muito legal. E como é que você fez pra... Porque assim, tem um diâmetro, um tamanho, tudo certo do logo. Mano, você deve ter estudado isso, cara. Passado noites estudando essa parada. Ele. O Fernando, ele é um grande profissional. Ele, através de foto, ele pega uma foto, ele joga aquela foto em escala, aí ele chega na proporção do carro, ele consegue fazer, por regra de 3, ele consegue chegar tanto no formato da letra, dos números, como também no tamanho, né? Caramba, e tudo isso partiu também do quê? Da miniatura, né? Ah, verdade, a miniatura a gente tem essa miniatura, se você vê a numeração é igual, né? A miniatura não é tão fiel, porque na verdade... Ali tá um fafá, né? Se a gente olhar, tá um fafá ali, ó. Olha lá, tá um fafá. A escada também nunca foi desse jeito. O original era standard mesmo. Começou aqui, né? Começou no 75, não existia fafá, né? Caramba. Então é isso aí. Pô, uma dúvida que eu tenho, que isso aqui com certeza você vai responder pra mim, eu sei que você vai saber. Ele tá movido a álcool escrito. Tem um porquê disso? Eu posso te dar, antes, assim, parece até, eu te fiz a pergunta e já vou responder, mas eu fiz uma pergunta porque é a minha dúvida e eu vou te responder o que eu acho que é, você me corrija se você me confirma se estou certo ou não e aí você dá o seu depoimento. Quando eu vejo esse movido a álcool na porta e aqui, como você acabou de falar no comecinho da entrevista aqui, esses carros saíam a gasolina e foram transformados dentro da fábrica, né, ou da própria Telesp, da companhia. Eu acho que às vezes os caras falam assim, mano, a gente tinha tanto carro a gasolina na frota e esses o cara colocava pro motorista
identificar se a motorização, se é álcool, para ele parar no posto, abastecer? Tem correlação ou não? Tem porque era um carro diferente, né? Era uma coisa diferente, era uma coisa... Hoje a gente chega no posto... normal, pedir álcool ou gasolina, né? Mas naquela época não existia, né? O combustível, inclusive, estava dentro da companhia, não existia postos, né? Era muito pouco. Os carros eram abastecidos dentro da companhia também, né? Então, e também a divulgação do projeto do governo, né? A intenção, acho que foi uma contrapartida na época, né? De difundir esse projeto, né? Que, na verdade, eu encaro como sendo um dos principais na linha automobilística. Verdade, né? A gente desenvolveu aí um projeto que vira até hoje, né? Hoje a gente tem esses carros flex. Graças a alguém que deu o pontapé, né? Exatamente. Muito bom. Tá aberto aqui? Posso Acho mostrar a simplicidade? Lógico, Deixa eu ver se tá aberto aqui. Cara, bom, a simplicidade desse motor é o mesmo motor convencional que a gente já conhece, né? Alternador não existia, era dínamo. O dínamo, né? O filtrinho, bom, motor 1300 convencional. Só que aí é o seguinte, esse aqui era carburação simples. Sim. E ele é álcool no simples ou não? Como... Cara, e é difícil acertar um carburador simples a álcool, velho. Agora você enxergou quando eu falei que realmente foi um transtorno? Foi um transtorno pros caras. Isso daí é uma coisa mal pensada, né? Mal pensada. Porque a dupla, ela foi chegar depois, né? A carburação dupla foi chegar depois. Nós estamos falando aqui de 75, então era o que se tinha pra época, era o que tinha pra hoje, né? Infelizmente. Então por isso que deles andarem lá com o desodorante, chegar aqui assim e fazer virar. Fazer pegar. E aqui embaixo ainda é quente, né? Imagina no ABC e tudo. São Paulo hoje ontem tava 8 graus. Imagine 8 graus para fazer pegar uma parada dessa, o cara ficava mais com raiva, ia embora de busão. Cara, uma outra pergunta que eu ia te fazer, que deve ser um negócio para você muito... A quantidade de pessoas que deve te parar na rua, que teve correlação com a companhia ou com o carro, familiares que trabalham, deve ser um negócio maluco. Como é que é isso pra você, bicho? Então, é uma coisa diferente, viu, Marco? É uma coisa assim que até mexe com a gente. A gente é parado na rua por diversas pessoas, às vezes... ou porque teve ligação, ou porque o pai, a mãe teve ligação, né? São várias histórias. Outro dia eu estava no trânsito, um cara do lado, mais ou menos a minha idade, o cara, eu voltei no tempo, cara. Eu sou engenheiro, na época eu fui estagiário da companhia e dirigi esses carrinhos. E você via no olho dele aquela emoção, né, cara? Aquele retorno naquele momento. Então, e assim, cara, eu vou mais além. Imagine para um cara que trabalhou nisso ter aquela sensação dos anos 90 ou dos anos 80, não sei. Imagine, é uma novela, velho. Passa muita coisa na cabeça do cara. Ou, sei lá, às vezes era um momento que o cara tava passando na vida dele ruim. O cara tem um monte de experiência, né, cara? Sim. Muito doido isso aí. Era uma coisa muito presente, porque tinha muitos desses carrinhos. De repente sumiu total, porque a companhia foi privatizada e acabou a história. Sumiu total. E de repente aparece um louco desse, cara. Entendeu? Louco, né? Um carro assim, e o cara, às vezes, já teve gente me perguntando, mas pertence à companhia? Eu falei, a Telesp? Sim. A Vivo, não. Isso faz parte da história da Telesp, né? Cara, que bagulho doido. E assim, pra mim também, eu vi que você até se emocionou um pouco aí agora, mas pra mim é emocionante tá perto de... Eu gosto de trazer histórias assim, porque literalmente eu me lembro, eu fechar o olho, eu lembro quando eu saía na porta da minha casa, o cara tava na porta da minha mãe, arrumando, aí você via o cara puxar a cordinha e fazer tá na escada, tá ligado? Exatamente. Puta, é um bagulho muito louco. E tem um momento também marcante, quando a pessoa recebia a ligação do telefone em casa. Muitos compraram um plano de expansão. Boa. Até tenho aqui Ih, tá fechado. Abre lá, vai lá, não tem problema, abre lá, a gente espera. Enquanto o Adil, olha isso aqui, cara. Olha que nostalgia. Ajuda a puxar aí, Marco. Ajuda. Aqui, ó. Vamos lá. Antiga é mais difícil. Pronto. Plano de... Olha ali, cara.
Olha a caixinha da Telesp, velho. Nossa senhora. E aqui um plano de expansão, olha só. O plano de expansão é a aquisição da linha telefônica, certo? Exatamente. Cara, eu tô velho, mano. Eu tô velho. Esse aqui foi em 24 vezes, ó. Pagas e autenticadas pelo banco, olha só. Né? Olha que demais, cara. E quando ele pagava isso aqui, acabava de pagar, uma hora ia chegar um carrinho desse na casa dele, ia fazer o tele da escada e ia entregar o aparelho de telefone, né? Meu Deus, o cara tem tudo, rapaziada. Olha que demais, cara. Um aparelho fornecido pela companhia, você vê o selinho da companhia. Aqui, ó, selinho da telefone, da Telesp. Cara, que demais, mano. Esse aqui, para os filhos não gastarem muito. Aqui, ó, é verdade, ó. Esse aqui é o a minha mãe, impulso. A minha mãe ia trabalhar e levava a chave, velho. Pra gente não ficar, caramba, velho. Mas tinha a jogadinha, né? Era assim, né? É verdade, o código Morse. É verdade. Cara, isso tudo você foi garimpando, Odil? Fomos garimpando peças a peças. Olha aqui, rapaziada, ó, olha outro aqui também vermelhinho, ó. Caramba, mano. Que demais. Puta, pra uma você, volta no tempo. Pra você deve ser sensacional ter uma parte da história na sua garagem, né, bicho? É muito marcante porque eu vivi essa época, né? E hoje, o mais importante, eu consigo resgatar um pouco dessa história, né? Ele faz esse papel que é fundamental, é muito legal, é uma coisa do carro antigo diferente. É isso aí. É um outro lado do carro antigo. E uma coisa que você estava explicando, que eu acho que vale a pena a gente salientar e reforçar, é que esse carro é placa preta, certo? Sim. Agora, explica pra galera o que você estava falando para mim nos bastidores, que era sobre a certificação de placa preta para carros de companhia. Sim. Como está sendo feito isso agora? Então, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, né, que é o órgão que regulamenta isso, né, a emissão de placas pretas, ela desenvolveu um estudo à parte para os veículos de serviço. Que legal, cara. Né? Esse é um Fusquinha 75 Standard? Ele é 1300. Mas acima disso, ele é um Fusca Telesp, né? Então ele está sendo encarado pela federação. Isso é sensacional. Como sendo um Fusca Telesp. Vai existir também o 75 Standard laranja outono? Existe, é outro carro, né? Então não dá para a gente ter o mesmo peso, a mesma comparação e auditar um processo de expedição de placa preta. É diferente. Então a federação enxergou isso. Fusca Telesp é um, tem vários. Tem o Eletropaulo, lembra do verdinho do Eletropaulo? Com certeza, com certeza. Então eu acho que isso é importante, é um novo segmento que está se abrindo aí, né? Já tem vários projetos em andamento, tem outros carros Telesp, até agradeço ao amigo Pedro do ABC, ex-funcionário da Telesp, que me ajudou com muita coisa nesse carro. Que legal, cara. Hoje a gente já se encontrou em 3, que também tem uma Kombi. Então esse resgate da história é muito legal, é muito importante. Muito legal.